o mecanismo do ritmo hipnótico que pode destruir a sua saúde. Olá, eu sou o professor Paulo Candé e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque você precisa, no assunto do ritmo hipnótico, que nós falamos pela primeira vez aqui no canal, nesse vídeo que está aqui nos cards, que eu aconselho a você fazer o seguinte: dá um pause aqui no vídeo, vai nesse vídeo que está no card, assiste, porque aí tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo vai passar a fazer muito mais sentido para você e vai ficar muito mais claro de você entender como aplicar todo o assunto que foi falado no primeiro vídeo e aqui nesse vídeo. Mas, para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou tentar falar de uma maneira bem básica, bem simples, para que todo mundo possa entender o que é ritmo hipnótico e a gente poder entrar no assunto desse vídeo propriamente dito. Você sabe que esse é um canal de medicina oriental, saúde e desenvolvimento humano. De tal forma que o ritmo hipnótico ele é profundamente estudado na PNL, a programação neurolinguística. Claro que você não vai fazer um curso de PNL, não vai fazer uma formação. Então, se você quiser fazer um estudo mais acessível e você começar a conhecer e se aprofundar sobre o ritmo hipnótico, eu aconselho você a começar por estudar um livro fantástico de Napoleon Hill chamado Mais Esperto que o Diabo. Então lá ele tem um capítulo completamente dedicado ao ritmo hipnótico. Muito embora o livro todo ele abre a sua mente para começar a entender essas coisas da mente humana. Eu vou começar falando de uma forma prática e à medida que eu for avançando eu vou entrar no aspecto mais técnico para que você possa entender como a coisa é séria. Feche os olhos e imagine-se 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, pensa um pouquinho, você conseguiria imaginar que hoje as pessoas pagassem e pagassem caro por uma calça rasgada? Talvez nem há 5 anos atrás as pessoas pudessem imaginar isso. Se há 5 anos atrás você perguntasse para uma pessoa assim: é possível a pessoa, mesmo depois de vacinada, ainda não estar imunizada e também depois de vacinada ainda ter que usar máscara? Se você fosse perguntar isso, por exemplo, há 5 anos atrás, todo mundo ia achar absurdo. Mas por que é que existem coisas que há 5, 10 anos atrás eram absurdas e hoje não são mais? Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte técnica. Quando você sente medo, o seu córtex pré-frontal ele para de trabalhar, para de imaginar. E aí, nesse caso do medo, a amígdala é sequestrada e começa a agir emocionalmente. Vejam só o que é que o medo pode fazer com a capacidade de raciocinar e de avaliação do ser humano. Quem já estudou um pouquinho sobre geopolítica sabe que os regimes totalitários eles há muito tempo que entenderam que existem duas formas de você aprisionar a mente e a vontade de um povo: através do medo ou do terror. Olha só aparecendo de novo aí a palavra medo. Então veja o que foi que eu acabei de falar sobre o que é que o medo faz com o seu córtex pré-frontal. O medo ele é capaz de agir na sua mente semelhante a uma intervenção em hipnose. Como assim? Na hipnose, a verdadeira hipnose, eu não estou falando de espetáculo, não estou falando de show. A verdadeira hipnose, você
permanece constantemente consciente de suas ações. Naquela hipnose que é feita em espetáculo, show, ali acontece o seguinte: o hipnólogo ele rompe o fator crítico da pessoa que está passando por um processo de hipnose. E aí ela passa a aceitar a sugestão. Vocês já devem ter visto alguma vez numa demonstração. O hipnólogo entrega a cebola, o hipnotizado come a cebola achando que é maçã. Nesse caso, a pessoa que está sendo submetida à intervenção em hipnose, ela deve estar disposta a ser submetida ao processo. Ou seja, o hipnólogo nesse caso vai assumir o mesmo papel de um intelectual orgânico num processo de manipulação social, por exemplo. Então, quando o hipnólogo ele rompe o fator crítico da pessoa, vai acontecer com a pessoa que está passando pelo processo de hipnose semelhante ao que acontece com uma criança. Até os 6, 7 anos de idade, o que você sugere para a criança, ela assume como verdade. Vá dormir, senão o homem do saco vem te pegar. Ela acredita que aquilo é verdade. Boi, boi, boi da cara preta. Ou seja, a criança acredita porque, como o fator crítico dela foi ultrapassado, ela vai aceitar e receber aquela informação como sendo verdadeira. No ritmo hipnótico é um pouco diferente, porque numa intervenção em hipnose, você, de uma forma muito rápida, rompendo esse fator crítico, consegue derrubar as defesas mentais e, como eu disse no início, sequestra a amígdala da pessoa. Por que é que no ritmo hipnótico é diferente? Porque o ritmo hipnótico ele exige repetição. Então, se você começa a repetir, por exemplo, sol dá câncer de pele, sol dá câncer de pele, sol dá câncer de pele, homem nenhum presta, homem nenhum presta, homem nenhum presta. A repetição passa a ser o instrumento de ativação para o ritmo hipnótico. Então, voltando ao exemplo inicial que eu dei, o que é que fez as pessoas não apenas pagarem, mas pagarem caro por uma calça rasgada? A exposição constante a um ritmo hipnótico. Aonde a pessoa se submete a essa exposição e onde é que ela é feita? É lógico, mídias. Por exemplo, Globo Lixo, Rede Esgoto. Está cheio de programações executadas dentro do princípio do ritmo hipnótico. Cabe a você escolher se vai aceitar a sua submissão a esse tipo de programação imposta pelo ritmo hipnótico ou vai voltar ao controle das suas faculdades mentais normais. Porque para um pouquinho para pensar. Porque até mesmo se eu pedir para você, para um pouquinho para pensar, até isso hoje em dia é difícil. Justamente porque eu vou repetir. A amígdala foi sequestrada. O seu córtex pré-frontal parou de trabalhar há muito tempo em função da ação constante, seguida e repetida de um processo mental que lhe conduziu ao medo. Foi ele que fez o seu córtex pré-frontal parar de trabalhar e sequestrou sua amígdala. Eu acho que fica muito claro para você os resultados que vão surgir no seu corpo, na sua saúde. Quer que eu seja mais claro ainda? O ritmo hipnótico, quando imposto
da forma como eu estou falando desde o início desse vídeo, uma das consequências que ele vai causar é a baixa da sua glutamina orgânica. E claro, se você não assiste os nossos vídeos, você não sabe o que é glutamina. Glutamina é um aminoácido que o seu corpo produz e que é ele responsável por garantir que o seu sistema imunológico esteja lá em cima. Assim, nível de cortisol alto, glutamina baixa. Nível de cortisol alto, glutamina baixa, sistema imunológico baixo. O que é que faz cortisol subir? Medo. O que é que colocou o medo no seu HD mental? Ritmo hipnótico. O que é que a baixa da imunidade provoca no seu organismo? Aí eu lhe peço, por favor, para um pouquinho agora e pensa sobre tudo que eu falei. Se você se interessou na aquisição do livro do Napoleão Hill, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você fazer a compra pela Amazon. Eu não estou ganhando nada com isso. A única coisa que eu ganho indicando esse livro e disponibilizando o link é simplesmente saber que eu estou contribuindo para o seu crescimento e libertação da sua mente. Eu vou encerrar aqui te dando um conselho. Assista esse vídeo de novo, de novo e de novo, até que o interruptor que você precisa seja destravado na sua mente e você, por vontade própria, resolva despertar. Um grande abraço, muita saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.